Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui para a segunda live do TT na Live Mais Elas. Quero agradecer por todos terem conectado na live anterior, que eu participei junto com a Ju, do Viva Bem _DT. Foi um sucesso, tive bastante feedback positivo. A Ju já tinha uma bagagem aí de várias lives e me ajudou muito nessa minha primeira live que fizemos juntas. Então hoje, 20 de abril de 2021, minha live vai ser com a Denise Mesquita Oficial. Ela é minha coach, ela me acompanha há mais de 2 anos e deste acompanhamento nós temos uma trilha de transformações por qual passei. E a ideia do Juntas Somos Mais Fortes veio de um vídeo que eu fiz lá atrás. E a ideia da live nasceu do TT na Live Mais Elas. Eu falo Mais Elas porque o coletivo sempre é no masculino. E eu tô trazendo aqui o coletivo no feminino. Uma decisão minha, assim, de trazer as amigas para somar. Então podem me perguntar, mas TT, você agora é design de interiores. Por que você está falando de tantos assuntos? A ideia é que esses assuntos linkem no design, mas que eu possa trazer amigas também empreendedoras para divulgar o trabalho delas e inspirar outras amigas, mulheres, seguidoras que estão aqui no meu canal e que podem mudar, se transformar. E falando em transformação, toda transformação tem que partir da gente. E se a transformação não tem dor, é porque não está transformando. Não é fácil transformar. Porque as pessoas à sua volta já não reconhecem você, as pessoas à sua volta enxergam que você está mudando e às vezes isso não entra na cabeça delas. Para você, você está mudando, você vai para frente, você tem suas metas, você vai estudar. Peraí que chegou a solicitação da D aqui. Oi, Dê. Oi, Tê, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Vou apresentar aqui a Dê, minha amiga de longa data, sou fã número 1. Ela me acompanha há 2 anos aí nessa trajetória de transformações na minha vida. E ela, de formação principal, é advogada, também trabalhou, assim como eu, na mesma instituição, né, por muitos anos, mais de 22 anos, eu 23, a D 22 anos. E hoje ela também, há um tempo atrás, ela se transformou, estudou, buscou a mudança, né? E aí, Dê, fala o seu currículo, que é tão grande, estou com medo de esquecer alguma classificação dele. Eu acho que aqui não importa assim, o currículo. O que importa é o amor que nós temos pelaquilo que nós fazemos, né? E é isso que eu e a Tê estamos querendo aqui compartilhar com vocês. Um pouquinho da trajetória nossa e do que a gente pode agregar num momento tão delicado que nós estamos vivendo. Então, quanto à formação, o que eu sou? Eu sou advogada, trabalhei durante muito tempo como advogada, mas sempre fui apaixonada por pessoas. E desde que eu saí do banco, mais ou menos na mesma época com a Tê, eu busco conciliar a carreira jurídica, que eu brinco que é um marido, com uma grande paixão, que é a área de humanas. E aí eu fiz psicanálise, fiz diversos outros cursos, psicologia positiva, tudo ligado a pessoas. E o nosso objetivo aqui é justamente isso hoje, é compartilhar com vocês, trazer um pouco de luz neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Exatamente. E completando aqui o que a Dê falou, né? Hoje nós vamos falar felicidade, mito ou verdade. E sempre que falamos em felicidade, remete um pouco do que você passou, o que está passando e o futuro, né? Nós que fomos de instituição financeira, a gente sempre fez vários cursos, tudo engessado, pensando dentro do trabalho, mas como muitas amigas minhas também trabalharam em empresas e trabalham ainda, a gente tem que pegar esse gancho de mudança, de transformação e pensar, assim como a gente pensa dentro de uma instituição em metas, trazer para a vida como sonhos. Só que não podemos linkar meta com sonhos, porque são coisas super distintas e não podemos balizar os sonhos como meta.
A gente precisa fazer isso separadamente. E aí me perguntam muito, mas TT, você é design de interior, está aqui falando de vários assuntos, trazendo várias amigas, assim como trouxe a Ju, tenho a D e tenho mais 8 lives aí já agendadas para frente, que é o que eu estava pegando o gancho do que eu estava falando um pouquinho antes da D entrar. Mas o ponto é, o que eu posso oferecer é um espaço trazendo todas essas mulheres. Eu já vi, a Ju já fazia várias lives, eu já fiz uma vez um vídeo ao vivo com a D lá no consultório dela. E desse vídeo eu vi que ela saiu de lá comprando uma ring light e já teve outros vídeos com outras pessoas. Então fui pioneira com ela ali para fazer esse primeiro contato e ela já multiplicou isso lá na frente. Então, eu tenho essas 8 lives agendadas e espero que cada uma dessas mulheres façam outras lives com outras e com isso criando essa força, né, de juntas somos mais fortes, do TT na live mais elas, e isso perdurar. E fazendo o link de felicidade com design de interiores, tem o Feng Shui, né, que a gente traz para dentro do ambiente harmonia, e Feng Shui não é só cores, né? Também objetos, até a intensidade de luz dentro do ambiente, tudo isso envolve felicidade. E falando um pouco aqui de mito ou verdade, a D tem uma parte muito mais, como que eu posso dizer, delicada para tratar isso, porque ela estudou isso. E eu queria que você fizesse a introdução do que você já se preparou até aqui para a live. E eu vejo o que eu consigo agregar aí de valor e a gente vai conversando, que aqui nada mais é do que um bate-papo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar até para poupar o tempo de vocês, 9 horas da noite, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Como nós vamos falar? E fiquem à vontade para fazer comentários, para fazer alguma pergunta. Na medida do possível, a gente vai tentar aqui anotar e responder para vocês. Eu pretendo não ser exaustiva. Então, o objetivo qual que é? Felicidade. Mito ou verdade? O que a gente entende por felicidade? Como a gente constrói a nossa felicidade? E mais do que isso, como a gente contribui para a felicidade daquelas pessoas que estão no nosso entorno? E aí, vamos fazer o quê? Nós vamos, com base naquilo que nós vamos conversar hoje, buscar um momento de reflexão. Um momento de reflexão onde nós estamos vivendo um momento delicado de saúde física, Covid está aí, hospitais lotados, saúde mental, haja visto todas as consequências disso em um país como o nosso, com uma série de problemas políticos e econômicos. Então, é mais do que natural que a nossa população esteja adoecida mentalmente. E que pílulas, o que nós podemos fazer para ajudar, para desenvolver essas emoções mais positivas? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tentam se desconectar um pouquinho do que está lá fora, concentrar um pouquinho nessa live, concentrar dentro de vocês no que há de melhor, no que há de mais genuíno em cada um, para que a gente possa juntos formar um campo de desenvolvimento de emoções positivas, para que a gente possa sair no final daqui melhores e exalando para as pessoas que estão ao nosso lado essa energia boa, que é a nossa gratidão, minha e da Tê, de estar aqui com vocês. E vendo um monte de gente super querida, super amada, que participa com a nossa jornada aqui. Obrigada a cada um de vocês. Então, nós vamos dividir hoje o tema em 4 partes. Primeiro, é possível ser feliz. Segundo, psicologia positiva. Terceiro, hábitos e comportamentos das pessoas mais felizes. E lei de atração. Indo para o primeiro tema, é possível ser feliz? Que pergunta é essa? Aí, queria que cada um refletisse. Onde está a felicidade para você? Está na sua família? Está no seu trabalho? Está na sua viagem? Está na sua meditação? Existe uma regra certa para onde está a felicidade? Onde você encontra a sua felicidade? E mais do que isso, quais são as condições para você ser feliz? Você fica se perguntando sempre, quando eu encontrar um amor, eu vou ser feliz. Quando eu passar naquele cargo, for aprovado para aquele cargo que é o meu sonho, eu chego feliz. Quando eu comprar aquele carro novo, quando eu me formar.
E aí sempre eu vou querendo algo mais, eu vou sonhando com algo mais, o que é perfeitamente como a Tê falou no começo, sonhar, querer, e acabo não vivendo o meu presente. Então, já mais uma perguntinha. É necessário tantas condicionantes para ser feliz? E mais do que isso, felicidade é um estado de espírito ou um momento? E a resposta certa para todas essas perguntas. Eu adoraria poder trazer aqui para você um checklist falando pá, pá, pá. Ótimo, vamos seguir isso e vamos ser todo mundo feliz. Mas não existe isso. O que nós vamos ver aqui é, com base na psicologia positiva, que foi a ciência que estudou a felicidade, quais são os comportamentos e hábitos das pessoas mais felizes. Então, para terminar esse primeiro tópico, a felicidade, ela não é uma realidade objetiva, um fato e pronto. Não. O que a felicidade é? Ela é uma decisão subjetiva. Eu decido ser feliz, apesar de todas as diversidades da vida. Mas calma aí que eu já chego. Ser feliz não significa também rir de tudo e fingir que os problemas não existem. É ser realista com o presente. Então, antes de falar sobre os comportamentos das pessoas mais felizes, que acho que é o que deve mais despertar a atenção, vamos falar um pouquinho sobre a base disso, sobre a psicologia positiva. Da onde veio a psicologia positiva? A psicologia positiva ela surgiu em 1998 com Mark Selling. O que aconteceu com ele? Ele era um psicólogo americano, tomou posse da Associação Americana de Psicólogos, né, a APA, e falou o seguinte, gente, peraí, para cada 17 estudos de pessoas que possuem depressão, distúrbios mentais, existem apenas um único estudo para as pessoas que são felizes, que estão alegres, que são realizadas. Não tem alguma coisa errada? Se a gente começar só estudar, continuar estudando somente o comportamento das pessoas com problemas, em que momento nós vamos aprender, nós vamos estimular o desenvolvimento de emoções mais positivas e, consequentemente, prevenir doenças mentais, doenças atinentes à saúde mental. Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode dar um toque aí que eu dou uma baixadinha na bola, tá? Foi aí que ele chamou outros colegas e começaram a estudar a psicologia positiva. Como? Com base em estudos. Estudos sérios, estudos concretos, estudos científicos, onde, vou pegar aqui mais ou menos para vocês verem, tudo isso daqui, tem mais um montão aqui, foram feitos e foram elaborados, estudando o comportamento dessas pessoas. E aí eles falaram assim, bom, essas pessoas têm determinados comportamentos. Como nós vamos proliferar isso daí? Vamos passar a divulgar. E quais são as vantagens de tudo isso? As vantagens são que as pessoas felizes possuem mais saúde, estão mais protegidas contra a depressão, hipertensão, se relacionam melhor e, consequentemente, apresentam maior produtividade e facilidade no aprendizado. Ou seja do ponto de vista individual de cada um, seja do ponto de vista coletivo, para minha organização, é muito importante a gente cultivar a semente da felicidade, os bons hábitos. E isso, desde o mundo corporativo, eu sempre acreditei que uma equipe... Olha que naquela época eu não tinha ainda conhecimento da psicologia positiva, acho que era mais empírico mesmo. Que uma equipe feliz produzia muito mais e tinha muito mais alta performance. Parece que as pessoas entram no nível do inconsciente coletivo e já se falam por si só, e o trabalho flui. Então, como nós podemos aproveitar tudo isso que nós estamos conversando hoje? Odê, fazendo um link com o que você está falando, hoje em dia a gente fica muito mais tempo em casa e a gente já acorda apagando fogo. Então, né, antes a gente ficava no trabalho pensando no filho na escola. Hoje o filho está tendo aula do nosso lado e a gente não consegue focar no filho nem dar foco no trabalho.
né? E para completar, você ainda tem que cozinhar, lavar, passar, cuidar do marido e mais um monte de coisa. Estou trazendo aqui para vida da mulher, né? Mulher Maravilha. Da super Mulher Maravilha. E ainda acordar linda e de batom vermelho. Então, levando isso em consideração e espelhando um pouco na minha vivência aqui, no meu momento atual, eu decidi em levar a vida de uma forma mais leve hoje. Então, eu não me cobro tanto. Claro que eu não tenho aquela cobrança que eu tinha anteriormente de ter um chapéu ali de uma pessoa que me contratou e que me coloca várias imposições na minha cabeça. Hoje eu sou empreendedora, eu tenho outros problemas, mas eu consigo linkar tudo isso de uma forma leve. Mas isso sou eu, né? Então, com isso, eu levando essa vida mais leve, eu consegui ser mais feliz hoje. Mas isso porque eu criei uma organização onde eu sei que eu não sou a Mulher Maravilha, mas onde aquela rodinha, empilhar todos os pratos, ficam no ar ali e eu consigo dar conta, né? E até já a Dê é minha coach, né? Então a gente fala muito sobre tudo, né, Dê? A gente fala muito sobre isso, né? E queria trazer aqui, que é até uma conversa que eu tive com a Dê, do copo. Aqui eu tô com o copo meio vazio, meio cheio com água de coco. Mas digamos que o copo tivesse no limite, né? Aqui, lotado. Muitas pessoas estão assim, faltando uma gota para transbordar. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer. Chega uma hora que tem que transbordar, precisa transbordar. Porque se você resiste ali com aquela água no copo, na hora que cai essa gota, ela cai igual uma bomba, né? E eu acho que é esse o ponto que a gente está falando de felicidade em cima dessa teoria super importante que você trouxe, Dê. Mas eu estou trazendo aqui para uma linguagem mais minha, mas que eu vejo que se a gente levar a vida mais leve, até os problemas não são daquele tamanho, isso que eu quero trazer, né? O que a Dê está falando é fundamental, gente. É um dos primeiros pontos que a gente vai falar aqui, que é um dos hábitos, um comportamento comum das pessoas mais felizes, é o autoconhecimento. Então, você saber, como ela bem disse, em que momento eu vou transbordar. Por quê? Porque aí você vai utilizando a sua inteligência emocional, você vai gerindo a sua inteligência emocional para não chegar nesse ponto. E outro ponto que a Tê abordou é uma realidade. Antes, você saía para trabalhar e voltava para trabalhar. Agora, tudo se confunde no mesmo espaço. E não restam dúvidas que nas maiorias dos lares, as mulheres estão sobrecarregadas, principalmente quando têm filhos em idade escolar. Se você não tem dinheiro para contratar uma tutora para acompanhar seu filho, você vai ter que estar lá, trabalhando, acompanhando seu filho, se bobear, cuidando da sua casa e tudo mais. Não é tão simples assim. Aprender a saber, eu não sou Mulher Maravilha. E olha que eu digo isso para mim toda hora. Eu não consigo gerir tudo. E help, eu preciso de ajuda, é algo que nós temos que nos permitir. Mas tudo isso para dizer que então a gente tem uma coisa muito positiva que a psicologia positiva concluiu. Eu não tenho uma desculpa para falar. É genética. Meu pai foi depressivo, minha avó foi depressiva, toda a minha ancestralidade é depressiva. Ou não, o mundo é cruel comigo, ninguém me compreende, tudo é ruim. Por quê? Porque essas pesquisas científicas que eu falei para vocês, que estão tudo aqui, demonstraram o quê? Que 40% do componente da felicidade é composto pelo livre-arbítrio. E eu estou vendo aqui que tem vários advogados, pessoal que a gente conhece, livre-arbítrio, o que era isso? Se a gente for pensar lá atrás, na minha autonomia privada, minha autonomia da vontade, é a capacidade que eu tenho de decidir como eu vou conduzir a minha vida. Ou seja, diante de um mesmo fato, como eu vou interpretá-lo. Então, tudo isso para dizer, psicologia positiva, felicidade que nós estamos abordando hoje aqui, não é sorrir o tempo todo, fingir que os problemas não existem. Não, não é isso. É encontrar maior significado na vida,
como a Tê falou, ver a metade do copo cheia e olhar mais para aquilo que a gente tem e não para aquilo que a gente não tem. Então, felicidade, gente, como tudo que a gente quer melhorar na vida, exige o quê? Exige prática, não é uma dádiva. Não é porque eu sou filho de Deus, filha da minha grande Pachamama que eu amo, que eu sou necessariamente feliz. Não, depende muito de mim, da minha forma de ver o mundo e de todos nós que estamos aqui. Então, é um exercício que o indivíduo tem que fazer sobre ele mesmo, se autovigiando. Ok? Poder, então é o equilíbrio, certo? Como a gente falou aqui do copo cheio e copo vazio, né? E eu vou entrar no próximo link, que seria a lei da atração, porque tem gente que fala assim, ai, mas e a lei da atração, né? Muito de você receber uma coisa boa é porque você deu. Então eu aqui nesse momento, estou trazendo essas mulheres maravilhosas, incríveis, cada terça-feira falando sobre o seu tema, né? Não sobre o meu tema aqui, design de interiores. Então eu trouxe a D falando de óleo, a Ju falando de óleos essenciais, a D essa semana aqui fazendo esse link de psicologia positiva. Na outra semana vou trazer uma amiga que vende joias. Cada semana vou trazer uma. E a ideia aqui de linkar tudo isso é justamente equilibrar e fazer uma corrente do bem. Então, o que a TT Design de Interiores vai agregar para mim? Por que ela está ali falando para mim? Eu não tenho nada a somar, mas como eu recebi muita energia positiva, né? Muita força, principalmente no meu início de mudança, principais vindas da D. Também da Ju com os olhinhos. Eu vim viajar, eu tô de férias. Eu trouxe meu kit de olhinho aqui. Tá tudo aqui dentro, os principais que eu uso. Tenho também bolachinhas da Gabi. Gabi tá aí, ó. Tem a minha bolachinha. Então, são correntes do bem que você vai fazendo esses links com as pessoas e o resultado é só coisa boa que volta para mim. Porque é a lei da atração, né, Dê? Não posso jogar uma coisa ruim e querer uma coisa boa de volta, né? E eu queria até sua ajuda nisso, que você vai trazer. Vou falar. Um estudo sobre isso. Eu tô chutando aqui, mas é como eu me sinto. E isso daqui é uma porta aberta para todas vocês que estão aqui. Quem quiser participar, seja com a T aqui nas lives, seja comigo lá no espaço, trazer o que vocês têm. São portas abertas. O nosso objetivo realmente é compartilhar experiências e crescermos. Nós estamos num momento, para quem acredita, acho que grande parte hoje em dia é evidente, de transformação planetária, de elevação. E nós temos que estar aberto para o novo. E o novo envolve o quê? O novo envolve essas alianças, esses pactos, essa união de alma. E esse é o nosso propósito. Estarmos conectados nesta união de alma e hoje especificamente com uma pitadinha de conteúdo técnico de felicidade. Então, para avançar, primeiro tópico, né? O que a gente queria, o que é felicidade, se é mito ou não. Chegamos à conclusão que não tem resposta certa, que vai depender de pessoa para pessoa. Falamos do segundo tópico, que é da psicologia positiva. Essa psicologia positiva que foi estudada é muito nova, tem 20 anos, estuda o hábito do comportamento das pessoas mais felizes e com alta performance, que cientificamente 40% de nós, a felicidade depende da gente. E agora eu vou falar o quê? Tá? Eu vou falar sobre o hábito e os comportamentos das pessoas mais felizes. Tá bom? Então, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. E eu tô vendo os comentários, tem dois tipos de comentários. Isso que eu ia falar, Dê. Muito legais aqui, sério. Muito. Quer que eu dou uma lida para você antes de entrar nessa parte? Você conseguiu ler? Consegui. Duas coisinhas assim, aí você complementa. Então, deixa eu falar dois tipos de comentários que eu vi aqui. Pode falar sim, Dê. Fica à vontade. Um é do ponto de vista da transição planetária que eu falei. Tanto a Adri como o Ricardo que falaram do quanto a gente está mudando mesmo da época de regeneração, que nós temos que aproveitar esta carona de transformação do planeta para nos transformarmos internamente na nossa evolução, certo? E o outro comentário também foi sobre a corrente do bem,
que quando a gente planta o bem, isso se retorna, que é a lei da atração. E é maravilhoso, gente. Eu fico arrepiada, tô arrepiada aqui de estar falando isso para vocês. Sem brincadeira, é uma gratidão muito grande. Algo mais, Tê? Entrou uma aqui, a Patrícia Coimbra. Entendo que depressão não é o oposto de felicidade. Felicidade é o que vocês estão descrevendo. Dá trabalho, exige autoconhecimento. Depressão não depende de nós, é uma doença, uma das piores que há. E no passado achavam que era frescura, depressão, e hoje, inclusive, dá até afastamento e tudo mais, né? Demorou para que isso virasse doença, e de fato tem remédio, e a pessoa que vive isso faz com que a família toda viva também, né? Todo mundo que está à sua volta vai sofrer com esse quadro, certo? Né? A Paty está completamente certa quando fala isso. Depressão, síndrome do pânico e tantos outros transtornos que para nós familiares, conviventes, é difícil de entender, é difícil de conviver, foge por completo, muitas vezes, a uma questão simplesmente de opção, de exercício aqui que a gente está falando do livre-arbítrio, porque é sim uma doença, é sim um componente químico. Por isso que aqui na qualidade vai de psicanalista e outros colegas que eu também estou vendo, a gente sempre tem que olhar com muita cautela. Remédio, ir num psiquiatra para tratar, não é ruim. Muitas vezes é necessário. Então, não tem que ter preconceito, não tem que se achar quando você precisa que isso vai fazer mal, porque se for acompanhado por um médico, isso daí com certeza vai ser um instrumento necessário para que você possa ter a energia, o insumo, aquele elemento que está faltando para sair daquela, vou dizer, aquela zona, aquele problema da depressão, da síndrome do pânico, e aí sim conseguir olhar para novos horizontes. Então, o trabalho tem que ser, de fato, um trabalho integrado. E quando você alinha o psiquiatra, o remédio, sempre que necessário, gente, sempre que o médico orientar, tá? Com um trabalho analítico de um terapeuta, você forma uma combinação perfeita. E só mais um parágrafo aqui, um parênteses, uma questão muito delicada aqui, é que ao contrário de um problema de saúde que você vai, você tira uma radiografia, você viu onde você está com o osso quebrado, você viu no seu exame de sangue que você está faltando, não existem remédios ainda que falam para a sua depressão é isso. É X que você tem que tomar, indo acertos e erros. Então, voltando ao que a Paty falou, que a Maria falou, realmente é bem delicado mesmo, tá? Então, avançando então mais um pouquinho. Entra naquele ponto de equilíbrio também, né, Dê? Sim. Entra também naquele ponto de equilíbrio, né? E para chegar nesse quadro, imagina a evolução disso dia a dia, né? A pessoa acordando sem chão e tudo mais. Então, e aí esse treinamento positivo, né? Sim, sim. E esse treinamento para o positivo também faz um acompanhamento aí, pensando lá na frente de como vai ficar a cabeça dessa pessoa quando ela for tratada e voltar, né? E colocar todos esses insights que você está trazendo aqui da felicidade, aplicar como um escape, mas que você tem uma teoria por trás disso, você consegue replicar para várias pessoas. Claro que não tem fórmula mágica, cada um vai moldar isso, né, da melhor forma para você, mas com esses estudos, esse embasamento todo que você traz, dá para fazer, né? Agora chegou mais um complemento aqui da Paty falando de tabu, né? E realmente muitas pessoas não acreditam e não reconhecem isso como doença, também é um ponto, né? Aí eu não sei se você gostaria de complementar e passar para o tópico 3. O que eu estou trazendo para vocês é psicologia positiva, que estudou o comportamento das pessoas mais felizes, que de forma nenhuma desconsidera, anula tudo que já foi estudado pela psicologia com relação aos problemas de saúde mental que podem ser tratados pela psicologia exclusivamente, dependendo do caso,
ou realmente tem que procurar uma ajuda médica por um psiquiatra e aí trata de forma coadjuvante. Eu não quero jamais fechar os olhos aqui para falar que o mundo, como eu falei anteriormente, é tudo perfeito, não temos problemas. Não, temos. E sem preconceito. Muitas vezes a gente tem que se socorrer de um remedinho, de um médico, gente. Mas aí é uma questão consciente. Por favor, consciente, tá? Não vai chegar jamais na farmácia e pedir, pelo amor de Deus. Porque pode fazer mal. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre os hábitos? O primeiro é o hábito e os comportamentos das pessoas mais felizes. Primeiro, autoconhecimento. O Jung tem uma frase que eu adoro. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo. Olhar para si, olhar para as suas próprias sombras, que suas próprias sombras não são o que você é de ruim, são seus medos, são suas angústias, são suas tristezas, é desafiador. Não é tão simples, principalmente em determinados momentos da vida. Todavia, na medida em que nós nascemos e nós vamos conviver com nós mesmos a vida inteira, o que a gente tem que fazer? Se amar e se conhecer. E para isso, um trabalho terapêutico, outras ferramentas integrativas que te permitam olhar, refletir sobre o seu comportamento, são fundamentais para o seu crescimento. E pode crer, gente, quando você se conhece, você eleva o seu padrão vibratório, porque você se sente melhor com você mesmo e, consequentemente, você melhora todo o seu entorno. Então, se permita se conhecer. Se permita pedir ajuda sempre que você precisar. Se permita, como a Dê falou, amor próprio, tá? Mas muitas vezes a gente não encontra esse amor próprio. Então vá lá, é o último item que eu vou falar. Se permita ser vulnerável e pedir ajuda para alguém para que essa pessoa possa te ajudar a resgatar o seu amor próprio. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos seres iluminados, porque de fato eu acredito que cada um de nós que estamos nesta live ou cada ser deste mundo é um ser iluminado. Mas muitas vezes a nossa luzinha está tão apagada, seja por uma questão profissional, por uma questão pessoal, por uma questão nossa mesmo, que a gente não consegue olhar o próprio brilho. E aí o que fazer? Aí é tentar se olhar. E dói, gente. Tem horas que dói. E como dói? Mas se a gente vencer isso, a gente desperta para a vida. É mais uma frase do Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E se olhar se olhar e não se enxergar, aí já é um outro problema, né, Dê? Que acontece muito também, né? Exatamente. Você não consegue reconhecer as suas próprias sombras. Isso desculpa não é nada que eu te legal. interrompi, Dê. Eu te interrompi aí, Dê, desculpa. Imagina, é exatamente isso. É você não reconhecer as suas próprias sombras. Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, toda comparação e julgamento causa dor. Por que disso? Porque quando eu comparo e julgo, eu me afasto de mim mesma. Eu me afasto do meu eu. E eu caio na felicidade. E é tão fácil, gente, a gente se comparar aqui no Instagram. Se bobear, a gente olha, o outro tá melhor, o outro tá isso, o outro tá aquilo. E eu, que porcaria eu tô? O que eu tô fazendo da minha vida? Quando as pessoas às vezes perguntam para Tereza, para Denise aqui, gente, vocês saíram do banco faz pouco tempo, vocês já estão fazendo isso? Estão assim? Não, gente, a gente não tá andando sobre as ondas, não é isso. Nadando sobre, como fala, né? Surfando, não é isso. Andando sobre as águas. O que a gente tá é que a gente teve a graça, talvez, de despertar para um outro lado da vida. Mari, eu sou feliz, é exatamente isso. Um outro lado da vida que traz felicidade, que traz alegria. E daí, essa vontade de compartilhar com vocês. Então, somos todo Posso mundo fazer um link, Dê? estamos no mesmo barco. Pode, claro. Fazer um link do compartilhar, né? Também não se comparar. E a ideia aqui é se inspirar, né? Então, trazer inspiração para outras mulheres que querem esse empurrão, como eu falei na minha primeira live, de pegar o avião, pôr na pista, para esse avião decolar. Só você vai fazer.
isso. Você vai falar que precisa de combustível, precisa de pessoas, mas para esse avião sair do lugar é você. Então aqui a ideia de trazer essas mulheres maravilhosas da minha vida, que só me fazem bem e que eu quero dividir essa energia com todos vocês, é inspirar. E a comparação acontece. A gente está no Instagram, que foi uma rede social que nasceu para se mostrar. Era só de fotos, não é? Hoje, a maior ferramenta do meu trabalho é o Instagram. A maior ferramenta que eu uso hoje para inspirar mulheres, essa é a minha segunda live, já tenho 8 marcadas, é o Instagram. Então, aqui, a ideia, até você de manhã, pega o Instagram e fica lá batendo, rolando foto. Pensa em inspiração, não comparação. Pensa em compartilhamento de coisas boas. Eu deixei de seguir muita gente. Não sei se vocês passaram por isso. Fiz uma limpa. Porque aquilo não estava me trazendo inspiração. Então, tirei, pá, apaguei. Então, é isso que a gente quer trazer aqui. Eu vou passar a palavra aqui para a Dê, que eu sou tagarela. Não tem nada. E é exatamente isso. É inspirar. É inspirar mesmo, tá? Porque estamos todas juntas aqui. Quando a Tê falou essa analogia, eu gosto sempre de falar isso, gente. O que nós somos? Nós somos um carro. Vamos comparar, a Tê falou do avião, vamos comparar um carro que é mais fácil da gente enxergar. Eu sou um carro. Eu tenho que ir para algum lugar. Hoje em dia é tão fácil. Eu pego um Waze, pego um Google Maps, traço a rota. Mas o que acontece se eu não tenho gasolina? Eu consigo ir? Não. Mas aí, gente, tudo bem, eu coloquei gasolina, eu coloquei energia. Mas eu tenho um vício oculto. Vamos lá falar linguagem do direito. Algo que veio lá do meu motor, que é o meu passado. Algum problema de infância que está aqui atrás, que não me permite com que eu vá, porque o meu motor tem alguma coisa que eu não estou conseguindo. Então, eu tenho o GPS, tenho a energia e tenho o problema oculto. Então, a gente tem que tratar, a gente tem que olhar para a gente como um todo. E é isso que eu sempre gosto de alinhar e que a gente fez muito no coaching aqui. Olhamos hoje, tratamos a energia, alinhamento de chakras, barras de axis, para alinhar a energia, deixar você forte, com o pé na terra e consciente do seu poder. Traçamos a rota, mas resgatamos o que está lá no passado. Tanto as suas dores como os seus pontos fortes. E aí a gente consegue caminhar juntas. Damos as mãos e vamos. E aí, vamos continuando. Então, comparação e julgamento. Posso fazer um parênteses? Pode. Você, quando estava falando, apontou para a foto atrás de você. O que é? Tirar dúvida. Ah, Pachamama, Gaia, Mãe Terra. É a Mãe Terra, aqui Pachamama. Eu gosto muito porque nos dá muita força, tá? A força da Mãe Terra. Para quem conhece também Gaia. A Gaia, sim. Gaia. Tá? A questão é outra, otimismo, encontra oportunidades nas adversidades. A vida não é da forma como idealizamos. Então, se a vida não é da forma que idealizamos, e de fato nem sempre é, nós vamos ter problemas, vamos ter desafios, mas como é que eu posso interpretar esse mesmo fato e fazer, que é a linguagem que a gente sempre até usa, né, no mundo corporativo, do limão à limonada? Gente, existem mesmo realmente problemas muito ruins na vida da gente. Por exemplo, o próprio desemprego. Você foi mandado embora do dia para o outro. Você pode escolher se sentir injustiçado, lamentar a vida inteira, falar que ninguém gosta de você, que ninguém reconheceu o seu trabalho. Mas você também pode falar, bom, aconteceu, estou triste, estou preocupado. Mas como eu posso fazer diferente? É uma opção. Não fingir que o problema não existe, que você não está preocupado com a sua conta, não é isso. Mas sim encarar de frente este problema, essa adversidade, e dela colher frutos, ou melhor, dela colher força por todo o seu passado, por tudo que você passou, e que te tornou, como a Tereza começou fazendo essa live, que te tornou quem você é, uma pessoa mais forte. E aí, só um parênteses, isso também tem muito ligado com a constelação familiar. Quando a gente vê a regra da hierarquia, o que veio antes. Eu respeito e eu honro o meu passado. E isso me permite caminhar para frente. Então, para resumir, otimismo, ver oportunidade nas adversidades. O segundo é simples e comportamentos naturais. Tem coisa pior do que você não ter pertencimento?
você está num grupo, você está numa situação, você está num trabalho onde você tem que vestir uma capa e não deixa as questões... Gente, muito obrigada, que eu estou vendo os comentários de barra. Obrigada. Isso que eu ia falar, não queria interromper, mas tem várias fãs aqui além de mim. Tenho, tô adorando. Eu faço com muito amor, eu juro. Que não deixa você ser quem você é. É horrível isso. Você também aqui, só mais um parênteses, eu estou fazendo sempre os links que cabem. Quando eu falo aqui simples e comportamentos naturais à luz da psicologia positiva, eu vou fazer o link com a constelação pertencimento. Ser quem você é. Daí a importância, gente, que mesmo quando você estiver eventualmente no seu trabalho, se você não estiver feliz, não dá para simplesmente falar, joguei tudo para o lado, você felicidade, não pensa que saindo do mundo corporativo, indo para o empreendedorismo, você vai estar feliz, ou saindo do empreendedorismo, indo para o corporativo, você vai estar feliz. A felicidade você vai carregar com você. Mas aproveita este momento que você tem para já ir se olhando, exercendo o autoconhecimento e traçando os próximos passos. Tá? Então, isso para ser quem você de fato é. Depois, outro tópico, resolução dos problemas e de lidar com as dificuldades. Gente, você está com um problema aí. Você vai começar a achar quem é o culpado ou você vai resolver? Vamos resolver primeiro? Vamos olhar, vamos resolver esse problema, vamos verificar o que eu posso aprender com ele. Depois, de fato, temos um culpado? Temos. Vamos analisar a conduta. Tem horas que vai ter que ter punição, sanção. Tem horas que vai ter que ter somente uma orientação. Não importa. Mas vamos ser simples, não vamos ficar buscando pelo em casca de ovo. E isso, gente, essa forma de resolução de problemas, lidar com as dificuldades, trazer pelo em casca de ovo, a gente tem que trazer, inclusive, para a nossa vida pessoal. Quantas pessoas no seu contexto de relacionamento acham dificuldades e criam problemas para tudo? E muitas vezes esses problemas são frutos da sua própria insegurança. O excesso de ciúmes, o controle, a possessividade. Isso nada mais é do que insegurança própria que eu acabo projetando no outro. Tudo isso para falar, vamos lidar com as nossas dificuldades aqui. Nesse caso, se eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de ser ciumenta, possessiva, lidar com a minha, exercendo o meu autoconhecimento, para eu passar a ver os problemas de fato como eles são, sem complicar o problema. Eu dei uma viajadinha aqui no assunto, mas o que eu quero dizer para vocês no final do dia é, não vamos complicar o que é simples. Problemas. Posso fazer um link nisso? Claro. Com o que eu tinha falado no início, né? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em sonho realizado. Sim. Então a gente pensa muito lá na frente, aquele sonho, aquela meta. Até eu falei sobre link de meta com sonho, que não pode se confundir, porque o sonho é muito mais nobre que a meta, enfim, né? Então, se a gente falar do sonho aqui, a gente se realiza no nosso sonho ou a gente está vivendo o sonho do outro? Então, muitas vezes, a gente se permite viver o nosso sonho, ou você mistura o sonho com o outro, porque às vezes a gente não percebe. Ué, será que esse é meu propósito? Será que eu tô feliz nisso? Mas eu tinha esse sonho, eu tava na direção dele, né? E aí o sonho do outro acontece e você não se realiza, porque não é seu. Ou coloca um sonho tão gigante que você perde o gás para ir atrás desse sonho. Eu acho que você colocando sonhos menores no caminho, o sonho pode ser ter uma tarde de paz, pode ser um sonho. Se você está com a vida super atribulada, família, marido, trabalho online, aula online das crianças, às vezes o seu sonho é ter uma tarde para você. Olha que fácil de alcançar, né? Do que pensar num sonho lá, porque eu quero ter um apartamento XYZ e lá. Então, acho que eu estou fazendo um link aqui. Não, é verdade. O que você está falando é que muitas vezes a gente tem que ser um pouco egoísta. A gente tem que olhar para a gente mesmo e olhar para o nosso interior e falar o que é o meu sonho e eu preciso disso. Tá? Eu preciso disso. Perfeito? Então, é isso que é a questão. E aí, ainda quando fala, eu acabei citando bastante Jung aqui, porque eu acho essa frase também que cai muito bem aqui.
Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita no seu próprio interior. Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita no seu próprio interior. Então, quando eu me conheço, eu olho para o meu interior, eu acabo trazendo dentro de mim a sabedoria. É simples? Não, é exercício. Meditação, 1 hora por dia? Não necessariamente, mas é você se permitir se olhar. Eu brinco que às vezes 5 minutos por dia vale mais do que 1 hora. Depende da sua qualidade. A outra questão é perdoar e aceitar. Tem coisa pior do que você ser rancoroso o resto da sua vida e só apontar para o outro? Quem mais sofre com isso é você. Quando a gente aceita, o José Roberto Marques fala uma coisa que eu acho bem legal. Aceita que dói menos. Claro, não é simplesmente aceitar, mas vivencie aquilo, compreenda, veja com um olhar de compaixão ou de misericórdia e liberte. Se você fala de ressignificar, né? Se ressignificar, dar uma outra visão para aquele fato, libertar. Quando você liberta aquele que te magoa, aquele que te magoou, por mais que você ache que você que esteja certa, você se liberta e isso traz muitas coisas boas para você. Então, cultivar a raiva não leva a nada, tá bom? É desafio, mas é importante. A outra, gratidão. Eu poderia aqui ter uma aula, a gente poderia marcar um só sobre gratidão, mas a gratidão, eu vou falar uma única coisa. Gratidão é reconhecer as bênçãos diárias, uma não, 2. A Rei falou, rancor da ruga, dá muita ruga. É reconhecer as bênçãos diárias e mais do que isso, a gratidão me afasta do presente. Ou melhor, a gratidão me traz do presente. Por quê? Quando eu sou grato, eu reconheço as bênçãos de hoje, eu não fico sofrendo pelo passado. E o melhor, o que acontece? Ela tira a ansiedade do futuro. Porque aquela ansiedade que eu tenho em excesso pelo que vai acontecer, como vai acontecer, a gratidão me traz para o presente. Então é isso que eu quero falar a vocês, gente. Cultivem a gratidão para viver no presente e aliviar a ansiedade, já que a ansiedade é uma coisa tão comum em todos nós, até mesmo pela insegurança do momento em que nós vivemos. Eu já tive a oportunidade de falar o mundo VUCA, tão volátil, tantas mudanças que ser ansioso às vezes uma realidade, mas vamos tentar cultivar a gratidão para acalmar o coração e a mente. Crença e fé é um outro comportamento das pessoas com alta performance, felizes. E crença e fé não é necessariamente você frequentar uma religião. É você acreditar numa divindade maior, em alguma razão maior para viver. Propósito de vida. Gente, quando a gente fala em propósito de vida, é um outro tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas. E eu trato muito isso na terapia com as pessoas, gente. O propósito da vida parece que virou uma obrigação. Todo mundo tem que ter propósito. Todo mundo tem que ter propósito. Qual que é o seu propósito? E nem sempre é fácil achar o seu propósito. Nem sempre. E muitas vezes o seu propósito nessa vida não tá ligado necessariamente a você ver aquilo que se espera do mundo capitalista que nós estamos. O bom profissional com alto desempenho e assim por diante. Às vezes o seu propósito pode ser cuidar da sua família. Então, quando eu estou falando aqui de propósito da vida, viver, ter amigos, como ela falou, tem gratidão de ser amigo, propósito de ser feliz. Escrevem aí, pessoal, qual que é o propósito de vocês? Não precisa, eu falei, não precisa ser aquela meta que a gente tem concreta, aquele negócio de trabalho, não. Meu propósito, não foi tão simples também encontrar, mas eu confesso a vocês, abrindo meu coração, que estar aqui, compartilhar tudo isso e trazer um pouco de luz é um propósito que eu tenho e que eu amo. E quando eu faço isso, realmente eu entro naquilo que a gente fala em estado de flow. Eu não vejo o tempo passar, até tenho medo por causa do horário de vocês, e me sinto totalmente absorvida. Mas é fácil, às vezes, a gente descobrir? Não. Requer também autoconhecimento. Tá? E é o que te dá uma recompensa também, né, Dê? Uma recompensa não só de financeira, mas pessoal. Fiz um bom trabalho,
né? Não aquela síndrome da impostora, que eu sou merecedora disso, eu estudei, eu trabalhei, né? E eu acho que isso também, além do propósito, além de algo que te completa, que te faz o tempo voar, né? Mas algo que te traga reconhecimento, que traga essa sensação de, puxa, venci, consegui, completei, precisam de mim, sou importante, né? Se Eu sentir acho que é útil. desse sentido. Se sentir útil. Olha, eu tô vendo aqui os comentários que eu achei bem legal. Primeiro, viver o hoje. Realmente, propósito de viver o hoje. Acabou. Outro propósito é ser feliz. Achei muito legal. E aqui a Déia colocou, nasceu para isso. Eu acho que isso aí foi questão de, acho que desde quando era mais nova, para quem já me conhece, eu fui obrigada a escolher ou ser feliz ou sofrer ali, quando minha mãe faleceu bem cedo. E, de fato, tem momentos na vida que a gente vai ter que fazer uma escolha. E mesmo na área jurídica, eu confesso a vocês que eu sempre preferi, sempre gostei dessa parte muito mais de conciliar do que ser bélica, tá? É verdade. Vamos Trazendo tentar... esse link, eu também tenho meu pai falecido e eu, minhas irmãs, minha mãe, enfim, a gente traz ele na nossa mente, sempre mantém ele vivo com mensagens felizes, com momentos felizes, né? A gente podia ter se entregado, né? Ter feito algo de ruim para a gente mesmo, trazendo algo, essa falta, né? Justificar várias outras coisas porque é ruim que a pessoa não está mais, mas a gente ressignificou isso e fez com todas as lembranças boas perdurem. Sempre eu falo alguma coisa do meu pai para você e você da sua mãe, né? Mensagens que estão vivas para a gente e que sempre vão estar aí porque a gente fica sempre falando delas, né? De uma forma leve e que traz alegria. E poderiam ser tanto no fato, só um parênteses aqui, pessoal, tanto no fato da Tereza como no meu fato, foram questões adolescentes que marcaram muito e que teve um peso muito grande. Então, eu digo, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tem as dores, né, Dê? Tem as dores. E é o que eu falei, se não doer é porque não mudou, é porque não ajustou, é porque não entendeu, né? Só quando você vive aquele luto, quando você aceita aquilo, que você consegue ir para frente, né? E não é pôr uma pedra no que passou. Tudo que passou faz parte da sua essência, de você hoje, com uma visão de futuro, mas vivendo hoje, né? O que a Tê falou é fundamental, gente. Não é pôr uma pedra e fingir que o problema não existe. É encará-lo de frente. É, numa linguagem da psicanálise, sublimar. Ou seja, eu tenho este problema, ele é grave, ele me afeta, como eu lido com ele? E eu vou reverter para não deixar com que ele atrapalhe minha vida. Relacionamentos sociais é uma outra virtude. Nós somos seres relacionais, o homem não nasceu para viver isolado. Então, ter relacionamentos, e um monte de gente que falou que amigos, é maravilhoso. Tem coisa melhor do que você estar com seus amigos, conversar, trocar uma ideia, tá aqui. E eu acho que isso é uma grande virtude das redes sociais, né? A gente poder rever os amigos. E um último tópico, aceitar a vulnerabilidade. A Brené Brown tem um vídeo no YouTube, Poder da Vulnerabilidade, que eu realmente recomendo. O poder da vulnerabilidade. Nós estamos acostumados, eu falei nós, né, nossa geração, a maioria aqui, mulher, a ser forte, ter que dar conta de tudo. E muitas vezes é difícil a gente se permitir ser vulnerável. Mas quando eu falo, eu estou vulnerável, eu preciso de ajuda, eu consigo identificar dentro de mim algo que eu preciso ser mais forte e com isso buscar as forças necessárias. Então, para tentar consolidar isso que eu falei até agora. Então, autoconhecimento, toda comparação e julgamento causador, otimismo, simples e comportamentos naturais, lidar com os problemas de forma simples, perdoar e aceitar o próximo e a si mesmo, gratidão, fé, propósito de vida, relacionamentos sociais e aceitar a vulnerabilidade. Então, de tudo que a gente falou até agora, antes de eu partir para a lei da atração, 3 tópicos que a gente falou. O que é felicidade, se é mito ou possível. Segundo, psicologia positiva,
comportamento das pessoas mais felizes. Arrematando esses 3 tópicos. Então, estado da felicidade não é estampar o sorriso no rosto, fingir que problemas não existem. É ser realista com o presente. É saber lidar com o problema, enfrentar a dificuldade de frente. A Cora Coralina tem uma frase, né, legal, que ela fala: recria, cria, recria, até se transformar. Não me recordo agora. E ressignificar o seu problema. É promover pensamentos, atos e comportamentos. Ou seja, requer uma atitude nossa. E o objeto pela qual, agora eu já vou entrar na lei da atração. A forma como vivenciamos o mundo, interpretamos a realidade, altera a nossa atitude mental e, consequentemente, a nossa experiência desta realidade. E mais um tópico. O objeto pelo qual nós destinamos tempo e focamos, ele pode transformar nossa realidade. Tá bom? Então, fechando aqui com Charlie Chaplin. Uma frase legal. Hoje, levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter. Posso reclamar porque está chovendo, mas eu também posso agradecer às águas por lavarem a poluição. Okay? Muito bom, Dê. Muito bom? Então, vamos Desse lá? fechamento que você fez, acho que um ponto importante, que é um que até você trouxe, eu fechei aqui, é o comparar, mudar para inspirar. E aí fechou. Acho Perfeito. que é isso, né? Boa, Tê. E Segue, agora, Dê, pode. vamos seguir falando na lei da atração. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse esse controle remoto na sua mão e pudesse escolher aqui, ser feliz ou ser infeliz? O que você ia querer? Ter uma sensação de bem-estar, de alegria? Ou viver frustrado, viver na insatisfação, na amargura? Se a gente falar que, apesar de todas essas adversidades, então você tem 40% de teclas aqui que você pode manusear ao seu favor. A gente tem um componente genético que isso favorece depressão, síndrome do pânico, que 50%, 10% circunstâncias, mas 40% dessas teclas eu posso escolher. Ok, então a gente conversou aqui, vale a pena ser feliz. Eu quero mudar algumas coisas na minha vida, ser feliz sempre, isso mesmo. Eu quero mudar, feliz, né? Como eu vou fazer? Por onde eu começo? Vamos começar pelo simples? Como a gente pode começar pelo simples? Mudança mental. Escolha de tudo o que a gente falou, ou de sempre feliz, né, Van? De tudo que a gente falou, ou aquilo que está dentro de você te incomodando mais, por onde você vai começar a mudar a sua mudança mental? Depois da sua mudança mental, você acaba tendo uma mudança comportamental. E esses benefícios vão se expandindo e vão reverberando. Nós não estamos fadados à síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, morri assim. Não estamos. A gente pode mudar isso. A gente pode acabar com aquilo, a felicidade não é para mim. Não. Eu posso mudar. Eu tenho controle remoto, 40% aqui. Depende de você, né, Dê? De cada um, né? Depende de A você. força de vontade e por isso que tem essa energização desse pensamento positivo, do que te faz bem, né? Não tem como vestir uma blusa e sair do trabalho e esquecer o que passou. Não, você vai trazer problema para casa, né? Gente, Não tem jeito. Mas... E tem dias que a gente está triste. Tem dias que a gente está no fundo do poço. E aí, o que a gente tem que fazer esses dias? Bom, como a Tê falou, então eu vou pegar um dia para mim, vou ligar para um amigo que eu sei que aquele amigo é bom. Aqui eu tô vendo um monte de amigas, um monte daquela pessoa que você sabe que naquela hora vai te dar aquele apoio, vai te mostrar uma luz forte. Eu vou abrir um livro de uma página de alguma oração. Não é toda hora que a gente está feliz. Mas o importante é a nossa essência, é a nossa chama interna. Ah, eu tenho até aqui. Isso fica aqui para acender meus incensos. Quando a gente acende a nossa chama interna, ainda que ela possa apagar, a gente pede para alguém, fala assim, me ajuda, eu não tô precisando. E aí você reconhece a sua chama novamente. E sempre acredite que cada um de vocês, cada um de nós,
temos essa chama de luz dentro da gente. Podem crer. E essa chama de luz, quando eu acendo ela, e eu vou trazendo os componentes da nossa felicidade, eu vou atraindo. Então, a lei da atração, para ser bem sucinta mesmo, até pelo horário, é a forma como eu penso, a forma como eu acredito nas coisas, como eu tenho o meu comportamento mental e, consequentemente, eu tenho uma mudança comportamental. Ou seja, vamos lá, mudança mental. Vamos brincar daquela história de amor e do podre. Se a pessoa sempre vai falar assim, eu nunca vou te achar um cara legal, nunca vou ter ninguém, vai ser muito difícil de entrar alguém na vida dela com uma sintonia legal para ela. Mas se a pessoa se permite, eu sou uma pessoa bacana, eu mereço alguém legal, eu quero um companheiro legal, o mundo traz, nem só pelo rap, né? Tô brincando com o Mauro que tá aí. O mundo traz pra gente isso. Então, elevem o pensamento, acreditem que o seu pensamento tem poder. E que aí. E tá aberto, né? Estar aberto para receber o bem, né, Dê? Que às vezes está passando, mas você não percebe, né? Exatamente, aqui como acabaram de descrever. É aberto, a lei da atração atrai para aquilo que você pensa. Por quê? O pensamento e as palavras possuem poder. Então, gente, de tudo isso que a gente está falando, o muito importante aqui é como nós vamos reagir, ou melhor, como nós vamos agir diante dos fatos da nossa vida. Eu posso passar lamentando o dia porque está chovendo. Eu posso passar lamentando a minha demissão. Eu posso passar lamentando o rompimento de um casamento. E tantas outras coisas. Certo é que tem momentos da vida como doença, falecimento, crise financeira, que são dificílimos, tá, pessoal? Dificílimos mesmo. Tem que viver o luto, né, Dê? Tem que viver o luto, Também. tem que se permitir viver o luto. Uhum. E nesse Só que aí luto... encerrou esse luto e segue em frente, né? Não tem como uma pessoa que que seja negativa, rancorosa, receba paz, se ela só está dando isso, né? Sim. Então, para receber, você tem que se dar, tem que se doar, né? Tem que passar uma energia positiva também, né? E viver essa dor sempre que for preciso, tá? E aí, ok, tô sofrendo, preciso sofrer, as circunstâncias estão difíceis, realmente estou sem grana, tá péssimo. Mas tudo bem, então onde eu vou encontrar uma luz aqui, onde eu vou encontrar uma chama para seguir em frente minha jornada? O objetivo, gente, é exatamente tipo. A Van está perguntando, quanto tempo vive o luto? Van, tem estudos que falam que às vezes, dependendo do luto, pode durar até 2 anos, tá bom? Mas isso depende muito de pessoa para pessoa e das circunstâncias e também da aproximação que você tem. Tá? Ou seja, da proximidade. Geralmente, quando você está no mesmo teto, no mesmo lar e aquela ausência está ali todos os dias, isso acaba ferindo o coração muito mais. Ou então, quando a sequela e a aproximação era muito grande. E outra questão que ajuda muito a superar a questão do luto é se vocês me permitem, né, a religião. Quando você tem uma fé maior que transcende. A Ci também está falando, eu sei muito bem o que é o luto. E esse luto, gente, pode ser tanto de um luto de morte, como pode ser do luto de um rompimento de algum relacionamento, de um trabalho. Tem pessoas que são desligadas de trabalho e aquilo para ela é luto. Então, depende bastante de tudo. Por exemplo, se você viver, vamos pegar um executivo que viveu a vida inteira só pelo trabalho e não tem mais nada na vida. E de repente ele é despedido, desligado, sem saber o que vai acontecer da vida dele, sem nenhum aviso prévio, aviso assim, sinal antes. O mundo acaba para ele. Às vezes é mais dolorido do que o próprio luto. Porque o luto de um familiar, aí no dia seguinte ele vai estar trabalhando. Então depende de circunstâncias para circunstâncias, gente. Mas o mais importante de tudo isso é: estou vivenciando luto? Estou. Preciso de ajuda?
Onde eu vou buscar recarregar a minha energia? Eu falo das barras porque é uma das ferramentas que eu aplico, mas assim, não é a única. Existem várias por aí. Busque a ferramenta que vai te ajudar a equilibrar seus chakras, deixar você equilibrado para enfrentar este momento difícil. Pôr gasolina no seu corpo, tá? Uma gasolina boa, uma gasolina de qualidade. Então, basicamente, assim, só para então acho que arrematar aqui, né, ter aí você dá uma concluída aqui. Muito sofrer demais, mas me aproximou de Deus, Às vezes a dor faz a gente se aproximar de Deus. Gente, até pelo nosso momento hoje, né, Dê? E a psicologia positiva já existe há quanto tempo? Assim, eu sei que começou nos Estados Unidos, né? Que foi pioneiro com isso. 20 anos, né? 20 anos, a psicologia positiva é muito pouco. O estudo, né? O estudo exatamente muito pouco. Assim, para 20 anos tem muitas coisas, gente, que a gente está assim, mudando muito rápido, de forma muito acelerada. E a pandemia veio para isso ainda mais. E como a gente vai viver com todas essas mudanças que às vezes não dá nem tempo para a gente refletir. Não é tão simples. A sensação de impotência é muito grande. Odê, eu falei aqui que você é minha coach, que a gente faz o Barra de Axis, e tô vendo que você tem as outras fãs aqui também correndo com a Dê, a melhor Barra de Axis. Como a gente tem os convidados nesse leque gigante, que talvez não tenha profundidade no assunto, conta um pouquinho do Barra de Axis antes da gente fechar. Então, tá bom. O que são os Barras de Axis, pessoal? E por que eu fui para Barras de Axis? Eu fui para Barras de Axis porque eu observei que no tratamento terapêutico, não adiantava, às vezes, você só trabalhar com a mente da pessoa ou com um objetivo no coaching ou na psicanálise com problemas do passado, se aquela pessoa não estava sem energia. Aqui eu sempre tenho meus cristais. Eu preciso de energia. Eu preciso de alguma coisa que me dê força. Então, o que é aí a ferramenta que de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu gostei, achei? As barras de Axis. A barra de Axis é uma ferramenta também americana, tem aproximadamente uns 25 anos. A Fê, barra de Axis é vida, é tudo de bom. Gratidão, Fê. A Van me ajudou muito a me expressar. Muito obrigada, Van. Que por meio de toques sutis em pontos específicos da cabeça, você libera todas as suas travas, as suas amarras. Eu vou fazer uma analogia para ficar fácil. É como se fosse um computador que estivesse travando. Seu computador está travando. Então, você vai lá, você limpa, você vê tudo que está na memória do seu computador. O que serve, você pega e aloca na caixinha correta. O que não serve, descarta. E ao descartar, você abre espaço para o novo e mais velocidade. Então, é uma forma de você se permitir viver infinitas possibilidades. Ou seja, de uma forma leve, alegre e gloriosa, que é o mantra de Axis. E confesso a vocês, dentro desta fase minha que eu passei também do banco para uma transição, embora eu continue com a carreira jurídica também, foi a ferramenta que mais me auxiliou. E o mais bonito da barra também, que é uma ferramenta, a parte quem está falando que também me ajudou muito a sair do fundo do poço. Uma ferramenta que quando você aplica, você também recebe. Acredito que seja como o reiki, né? Circular energia. Então é lindo. Então a pessoa deita na maca, a gente aperta, toca suavemente alguns pontos da cabeça e isso permite com que a pessoa entre em contato com ela mesma, amplia suas possibilidades, alivia a tensão, alivia estresse e traz uma série de sentimentos extremamente positivos. Eu sou fã. Eu amo também. Né? Daí a gente sempre temos encontros presenciais, tomamos todos os cuidados. A Dê já estamos juntas aí 2 anos juntas, né, Dê, fazendo todo esse trabalho. E nesse momento, nessas últimas semanas, nós fizemos o atendimento totalmente online, então não pudemos fazer a barra de Axis, mas fizemos só o coach, né? Mas é um convite que eu faço a todos de contatarem a Dê. Ela pode ser uma mentora nesse ponto, explicar totalmente, fazer o atendimento online ou presencial, tomando todos os cuidados, né? Então fica o meu convite aqui para esse contato com a Dê. Mas eu vejo que só tem as fãs aqui.
Mas então o objetivo, gente, e mais uma coisinha, a gente já tem uma segunda live para fazer. Vai ser dia 13, né? 13/5. 13/5 com a D. Escrevam o que vocês querem saber nesse tema relacionado ao comportamento humano, se é mundo VUCA, se é inteligência emocional, o que vocês gostariam de saber, escrevam, nem se for depois, mandam no direct para mim, para Tereza, que aí a gente monta o tema pensando nas expectativas, nos anseios, na necessidade de vocês. Porque o objetivo, então, hoje foi isso, no momento delicado que nós estamos vivendo, compartilhar com vocês a semente da felicidade, a corrente do bem que a Tereza está fazendo com as mulheres empreendedoras, para que juntas a gente possa reverberar um mundo melhor. E acho que a gente pode até falar, né? Posso tomar até liberdade aqui de falar, como eu falei no começo, que qualquer uma de vocês, ou se vocês tiverem também pessoas, a Van está falando mundo VUCA, pessoas interessantes, que assim, todos nós somos interessantes, histórias de vida que queiram compartilhar, também entre em contato com a Tereza, entre em contato comigo, vão no espaço, vamos abrir nesse canal, e o objetivo é justamente isso, se ajudar. A se ajudar, exatamente. assim, inspirar, né, Dê? Inspirar. Isso aí. Alguém tem mais alguma perguntinha? Podemos, assim, estamos à vontade aqui, gente. Agendado aqui, a Mari agendou. Obrigada, Mari, dia 13/5. Que eu ia trazer é que o tema é vivo. A gente está pedindo essas indicações, que a gente pode fazer um leque de vários temas, né? Um mix, um blend aí, né, Dê? Na próxima. Mas no convite eu mantive felicidade, porque com certeza seria um tema que ia render, né, Dê? Ainda mais nos momentos de hoje que a gente liga a TV, é só tragédia, tristeza, perdas e perto da gente cada vez mais, né? Exatamente isso, o que a Tê falou é verdade. A gente está vendo um momento extremamente delicado, extremamente conturbado, pessoal. Se eu posso dizer uma coisa para vocês mantenham o seu padrão vibratório elevado, com uma oração, com bons pensamentos, com a gratidão, auxiliando o próximo, né? Sabe? Porque tudo isso te ajuda até a garantir a sua imunidade, gente. Exatamente. E a cada um de vocês que estão aqui, que vieram participar com a gente, né, Tê? A nossa gratidão infinita mesmo. Obrigada. E aqui está o convite. Se alguém quiser participar também, aqui eu sei que dá para fazer o convite, a pessoa entrar aqui online numa próxima, e a gente pode marcar previamente. E é isso. Quero agradecer muito, Dê. Você que é uma pessoa iluminada, eu falo que é a minha bruxinha do bem. Acho que se a Dê me ligasse e a gente ficasse sem som, só de olhar para ela, meu dia já está completo. A gente conversa por horas, trocamos energias, experiências, e eu queria esse espaço aqui trazer a Dê por conta disso. Ela é muito importante para mim. E até para mim, porque ela me inspira muito. Pode acreditar. Vocês não imaginam quanto a garra dessa mulher é forte. Obrigada, Dê. Talento para você. E um bom gosto danado. Obrigada, Dê. Tchau, obrigada a você, Tê. Beijos. Obrigada a todos. Obrigada, Dé, pelo sorriso. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Vai ficar gravado, pessoal. Obrigada. Um beijão, Dê. Beijos. Tchau, tchau.